vamos pedir aos amigos espirituais que auxiliem o nosso companheiro Wilson, que ele possa estar iluminado da luz do Mestre, para que ele consiga nos trazer e nos passar a mensagem necessária para todos nós. Esse tema é tão importante. Depressão, suas consequências, suas causas. É um problema que nós estamos enfrentando no momento. E precisamos enfrentar. Precisamos encarar de frente este problema, porque se está vindo para nós em pleno, vamos dizer assim, anos de competitividade, da informática e avançada, é porque é necessário. Mas precisamos enfrentar para achar solução para esse problema. Então, passando para o nosso amigo Wilson, para não perder mais tempo. Uma boa noite para todos nós. E não é perder tempo falar sobre o assunto e da importância dele, primo João. Não se preocupe que não está desperdiçando o tempo de ninguém. Depressão, causas e consequências. É um assunto de uma magnitude tamanha que, quando nós fomos conclamados a realizá-lo, foi o Luiz quem fez a escala, nós tivemos um certo receio no começo. Porque nós não podemos passar informações destituídas de fundamento. Porque as pessoas vão ouvir, e nós temos a tendência, em ouvindo, às vezes, a acreditar que aquilo que se diz é verdade, sem buscar as informações que corroborem ou não aquilo que está sendo dito. E ao longo da exposição nós vamos abordar a luz da doutrina espírita, porque não temos conhecimento suficiente à luz da psicologia. Para isso, é preciso adentrar uma faculdade e fazer todo um curso de especialização na área. E depois, ainda fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, se for o caso, para ser um profundo conhecedor, capaz de orientar as pessoas numa questão tão profunda. Mas nós temos muitos slides, então não vamos perder muito tempo em comentário. Qual é o índice de pessoas que estão em depressão? Eu já vi palestrantes, inclusive espíritas, exagerando um pouco, falando em torno de 20%. E um pouco antes de vir para cá, eu digo, mas onde é que ele encontrou essa fonte? Ele não mencionou. Ele falou que é da Organização Mundial da Saúde. E aí eu acessei a internet e encontrei lá no site naçõesunidas.org, que diz o seguinte: a OMS registra aumento de casos de depressão em todo o mundo. No Brasil, são 11 milhões e meio de pessoas. 11 milhões e meio para 200 milhões. Está longe de chegar a 20. É em torno de 5,8%. E prossegue. Só um pequeno trecho. Relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde aponta que o número de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015. Então, esses dados são de 2015. Talvez aquele palestrante tenha informações mais recentes, mas como ele não citou, ou pelo menos eu não me lembro a fonte, eu fico com estas. E prossegue. São 322 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres. No Brasil, a depressão atinge 11 milhões e meio de pessoas, 5,8% da população. Ou seja, de cada 20 pessoas, nós teremos mais de uma, segundo essa estatística de 2015, com depressão instalada. Enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população. E esses distúrbios são os primeiros passos para que a depressão se instale. Nós colocamos ali uma lembrança do que nos diz o livro de João, capítulo 16, 33, parte dela. Escrevendo o que Jesus falara na época: no mundo tereis aflições. Mas vamos a algumas causas e fatores. Nós encontramos lá em Miguel Lucas,
é um português. Ele fala que entre as causas que ele tem encontrado está a solidão, falta de apoio social, recentes experiências de vida estressante, alguém que passou por uma dificuldade econômica muito grande, ou que teve um problema de saúde gravíssimo, ou que teve um problema que lhe causou estresse, por exemplo, foi vítima de um assalto ou de alguma coisa do gênero. História familiar de depressão. Se tem alguém na família com problemas de depressão, é provável que geneticamente essa pessoa esteja influenciada e até psicologicamente influenciada. Problemas de relacionamento ou conjugal. A propósito da influência, ontem, se não me engano, ou hoje, uma notícia de um jovem brasileiro que, utilizando uma arma de seu pai ou sua mãe, não sei bem, ambos são da polícia militar, assassinou alguns colegas no colégio, em razão de bullying sofrido e que ele não suportou e extravasou pela violência. E dizia ele em seu depoimento, segundo a notícia veiculada, que ele se inspirou em outros acontecimentos relatados pela mídia nos Estados Unidos. Então nós temos a tendência, às vezes, de imitar os outros, ou de aceitar sugestões infelizes. Nós temos que saber o que aceitar como sugestão. Nós pensamos que a ideia vem de nós e muitas vezes a ideia é inspirada por espíritos inferiores, que percebem que nós estamos perturbados e acham ali um meio para nos intuir ou inspirar ideias malsãs. Tensão financeira, trauma ou abuso de infância. Esse jovem, embora não tão criança assim, pode ser incluído nesse aspecto aqui. Uso de álcool ou drogas. Hoje cedo as pessoas começam a consumir droga e muitos viciam-se e não têm controle. Ingerem em demasia. Situação de desemprego ou subemprego. Problemas de saúde ou dor crônica. Existe um videozinho que trata, por exemplo, da neuropatia diabética. É uma animação e que diz lá que as pessoas que são acometidas por ela, quando chegam num estado tão grave que nem suporta o lençol sobre o corpo. E há pouco tempo nós falamos com um recém-conhecido nosso aqui de Santo Ângelo, que disse que ele tem que dormir com os pés descobertos, mesmo que esteja a temperatura próxima do zero, porque não suporta a dor. E ele já pensa numa alternativa que é uma cirurgia em que cortam-se os nervos para não sentir dor. É o extremo da solução buscada. Ele não sentirá mais dor, mas também não sentirá mais tato, nada. Até para dirigir, eu fiquei pensando se a pessoa pode dirigir, porque quando a gente dirige, a gente sente os pedais, sente onde estão os pés. Uma pessoa assim só olhando. O meu cunhado revela que uma vez estando no hospital, que é o extremo da sensação dolorosa, que tem casos que a neuropatia provoca insensibilidade. A pessoa já estava insensível à dor, e ao tato, e ao frio, etc., a todos os estímulos, e também tivera a visão abalada a ponto de não enxergar os pés. E quando ele levantava da cama, perguntava para o meu cunhado se ele estava com os chinelos nos pés. Então, pessoas nesse estado de sofrimento podem, se não tiver preparo suficiente, e geralmente nós não temos, entrar em depressão. Quem poderá contrair? Pessoas de todas e quaisquer condições, em princípio, podem contrair tal moléstia. Esta enfermidade pode assim afetar crianças, adolescentes, jovens, pessoas na madureza da vida e também idosas. Pode, outro sim, afetar ricos e pobres, cultos e ignorantes, encarnados e desencarnados, brancos, negros, amarelos, em suma, filho de todas as nações. Ninguém está livre. Nem mesmo aquele que conhecemos a doutrina espírita estamos livres. Nós podemos, no momento de fraqueza, entrar em depressão. Nós não estamos livres de nada, não somos espíritos puros. Nós estamos num processo de evolução. Mas precisamos conhecer para quando nos depararmos na situação, sairmos dela com maior facilidade, utilizando os conhecimentos que já adquirimos. Deste modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for a sua condição, está livre de padecer deste
terrível mal. E aí, desde quando existe a depressão? É recente? É por causa desse mundo de transformação? É por causa do agito da sociedade hoje, da demanda que nos chama aos compromissos, à concorrência, à disputa? A depressão, segundo os estudiosos, existe desde que se registra a história do homem na Terra. E na Bíblia tem alguns casos, como este. Este apóstolo apresenta outra causa de depressão, qual seja o sentimento de culpa em face do erro praticado, negando que conhecesse o amigo. Já imaginaram quem é ele? O sentimento de culpa é uma das maiores causas da depressão. Nós começamos pelo remorso, e depois nos sentimos culpados, e muitas vezes o somos, e começamos a realimentar esse sentimento, que não é produtivo, só gera doença, nos joga para baixo, nos torna incapazes. Mas vamos ver o que aconteceu. Mateus, narrando o episódio, comenta a atitude de Pedro, e saindo dali, chorou amargamente. A pessoa que vive chorando pelos cantos, às vezes até que se escondendo, é um sinal de depressão. Ela chora porque se sente culpada por alguma coisa. Nesse caso, existem outros fatores. Judas, por sua vez, ainda segundo as narrativas evangélicas, teria vendido o amigo. Em decorrência do erro, mesma causa de Pedro, que o levou ao remorso, Judas apresenta uma das mais graves consequências da depressão, o suicídio, como narrado por Mateus. Isso que eu estou trazendo aqui é da obra do Isaías Claro, que trata da depressão, causas e consequências. Recomendo aos irmãos que, se quiserem se informar, porque são 169 páginas, se não me engano, a respeito, nós não podemos falar sobre tudo que lá tem, mesmo que não podemos ficar apenas num autor, seria a opinião de um e não de vários. E Kardec nos recomenda que nós adotemos a universalidade da opinião dos espíritos. Isso serve também para os espíritos encarnados. E ele coloca lá a mulher e a depressão. Quais as causas? Maus tratos ou agressões físicas e psicológicas. Os salários menores, que infelizmente ainda, segundo a estatística, existem no setor privado, notadamente, no público não, mas os cargos mesmo no público, a maioria, em alguns órgãos, com exceção daquele que eu trabalho, são completados por homens. E muitas vezes eu já vi mulheres dizer que não votaria em mulher para presidente. A minha sogra era que dizia isso. Ela não acreditava que a mulher fosse capaz de administrar uma nação. E nós temos exemplo aí da Alemanha, daqui do Chile e outros mais, de pessoas que administraram devidamente, ou pelo menos razoavelmente, o seu país, embora, segundo essa visão dessas pessoas, sejam mulheres. Nós sabemos que não existe essa expressão embora, porque o espírito nasce num corpo masculino ou feminino, mas a sua capacidade não é tolhida em razão da morfologia física. A capacidade é dele e não do corpo, não é orgânico. Se a mulher tem menos força física, mas tem um intelecto, e dessas questões usa-se o intelecto. E hoje, se formos olhar o campo de trabalho, que há pouco tempo só os homens exerciam, está repleto de mulheres. Mesmo porque houve mecanização e as coisas se tornam mais fáceis de serem feitas. Hoje tem máquinas que basta um controle, ela faz quase tudo sozinha, só que alguém entenda para operá-la. A propósito, eu vejo na minha família pessoas que eu nunca imaginei que iam entrar no campo das forças policiais, pela complexão física. E para minha surpresa, de repente elas estão lá. Como é que pode? Contrariando aquela expectativa antiga, essas pessoas hoje exercem uma função demonstrando que são capazes de superar em concursos muitos homens robustos, mas destituídos da capacidade intelectual para exercer o cargo. Isso prova, mais uma vez,
que a minha sogra tinha, e muitas pessoas ainda têm, não é verdadeiro. E outra coisa, ocupar-se com uma só tarefa. Mulher que somente se ocupa da casa ou da família. Isso está diminuindo, mas ainda existem certos casos das gerações do nosso tempo. Mas tem algum agravante que ele não colocou aqui. Muitas mulheres saíram para o campo de trabalho, competindo com os homens, em pé de igualdade. Mas em alguns lares se percebe que os homens ainda têm aquela ideia de que serviço doméstico é de mulher. Eu conheço mulheres que têm jornada tripla. Elas cuidam dos filhos a noite inteira. Elas chegam em casa, têm que fazer a comida, têm que providenciar a limpeza da casa, preparar a roupa para lavar, e ainda tem os compromissos do trabalho. Essa visão, ainda bem que em muitos lares está sendo mudada. Eu conheço colegas meus que dividem com as mulheres as tarefas. Cuidam dos filhos, trocam as fraldas, fazem o mesmo trabalho. Isso não deprecia ninguém, pelo contrário, engrandece. O complexo de inferioridade. Há mulheres que dizem assim: eu sou uma porta. Eu tenho uma colega de trabalho, mas eu sou burro. Eu digo: não diga isso. Porque o inconsciente aceita, o subconsciente aceita, ele não é inteligente. Isso que a gente diz, ele acaba aceitando, acaba nos jogando para baixo. E ela não é burra, tanto que ela está lá trabalhando, senão não passaria no concurso. O abuso sexual, o tédio. Essa dona de casa, retratada ali em cima, e mesmo aqueles que estão em outras profissões, temos que evitar o tédio. O que é o tédio? É a repetição da mesma coisa sempre. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã dizendo a música: me sorri um sorriso pontual. Então a repetição faz mal. Nós temos que fazer coisas diferentes. Sair, para quem não é acostumado, a um cinema, a um restaurante, jantar fora, fazer uma pequena viagem ou grande, dependendo das possibilidades. Fazer coisas diferentes. Para que o cérebro não fique viciado em atitude. Quem tem o mesmo caminho para ir para o serviço ou para qualquer lugar, nós somos tão mecanizados que às vezes eu saio para ir num lugar quando eu vejo que estou indo para o trabalho. Daí eu dou conta: não era lá que eu ia. É o tédio, a repetição. E isso é um primeiro passo para o Alzheimer, a falta de criação de novas sinapses dos nossos neurônios. Então, quando há um problema de sinapse em razão de algum distúrbio no cérebro, se nós fizermos exercícios constantes de mudança de hábito, nós teremos mais capacidade para criar novas sinapses. E retardaremos ou até evitaremos esse processo. Os conflitos domésticos, a inveja que acontece com algumas mulheres, quer o dinheiro, o status, a segurança do homem. Não sou eu que estou dizendo, é o Isaías, claro. Então a mulher não me olha com essa cara aí. A escassez de consumismo que leva o excesso de consumismo que leva à escassez. Tem pessoas que enchem o guarda-roupa de sapatos, de roupas, não pode passar em frente a uma loja que sai com 3, 4 bolsas ou mais repletas, entrar no shopping, entrar numa festa. E quando vê, estoura o cartão de crédito. E aí começam as preocupações. O estresse, o trânsito, etc., a vida agitada, a rejeição do próprio corpo. Hoje nós temos um estereótipo criado pela mídia de perfeição corporal, ao mesmo tempo em que a indústria alimentícia nos oferece um banquete de porcarias que nós gostamos porque são saborosas e que nos fazem engordar 10 quilos ou mais em 10 anos e depois olhar para as gordurinhas abdominais sem conseguir reduzi-las. Em um pouco mais de um mês, eu engordei 2 quilos. Aí eu olho na balança: o que eu vou fazer? Eu sou diabético. Quando cai a glicose eu tenho que comer. Só que daí o que acontece? Engordo. Eu estou adotando uma nova técnica: diminuir por conta a insulina e procurar comer um pouco menos. Sair da mesa com um pouco de vontade de comer. Porque depois eu posso, embora o homem enternece. Eu já comecei hoje, ontem eu falei da minha esposa: eu vou comprar um blazer. Ela olhou com a cara de sorriso. Eu sei porque eu havia feito um vídeo de Narad e percebi que parecia que eu havia comido uma melancia. Eu digo: meu Deus, estava com uma camiseta estreita, né? Eu tinha que comprar a camiseta mais larga. Essa própria roupa aqui está meio estreitinha já. Então eu posso, se eu não souber trabalhar com isso, rejeitar o meu próprio corpo. E aí vou encontrar problemas se eu não encontrar solução. A sensação de abandono, a carência afetiva,
a preocupação excessiva com tudo. O que é preocupação? Ocupar-se antes. E disso eu não consegui me libertar ainda. A ansiedade, não consegui. Estou trabalhando isso há muito tempo. No trânsito eu já consegui bastante, eu acho que 90% eu melhorei. De vez em quando tem uma recaída. Aí eu, não pode ser assim. Tenho que mudar. A competição dos tempos atuais, o perfeccionismo, do qual eu também sou vítima. Hoje eu conversava com um colega, o perfeccionismo ele tem que ser moderado, porque a pessoa sofre, porque ela quer fazer tudo perfeito e não é capaz. O perfeccionista ele é orgulhoso, ele não se admite equivocar-se e sofre até por antecipação. E mesmo depois de feito, ele não avalia positivamente o seu trabalho. Começa a encontrar erro aqui, erro ali. Eu até que ultimamente tenho me avaliado de uma forma mais ou menos equilibrada, porque eu assisto os meus vídeos e eu assisto todo o vídeo, como se fosse uma outra pessoa. Às vezes ele que está fazendo, não, estou assistindo a palestra. A palestra que eu mesmo fiz, para ver se eu não cometi equívocos, e percebo que, além da dicção, poucos eu cometo. Às vezes um ato falho, penso uma coisa e digo outra. Mas então já estou começando a trabalhar nessa questão do perfeccionismo. O trabalho ainda não consegui muito, o trabalho profissional. E às vezes eu sonho à noite com o trabalho. Não consegui ainda superar isso. Aí eu me acordo e tento não sonhar mais quando eu vejo que estou sonhando com o processo. E o pior é que o sonho nunca tem solução. É um tormento, uma noite mal dormida, é um passo para que nós entremos nesse caminho da depressão. A velhice. Hoje, com o estereótipo de beleza e perfeição corporal, não tem como evitar a atuação dos anos. Só não fica velho quem morre cedo, e ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar vivo, e isso é saudável, é o instinto de preservação. Mas quando a pessoa se olha no espelho, detidamente, porque a gente vai se acostumando com a própria visão, ou quando se vê numa foto, eu me odeio, mas é assim que a pessoa é. E aí gasta fortunas para tentar maquiar a sua aparência. A vaidade, eu aprendi há pouco tempo, ela é um caminho para a depressão, porque a pessoa não se aceita, ela quer mudar. Então ela tinge os cabelos, que nem eu tingi os cabelos há poucos dias, porque eu olho a minha aparência, eu estou mais jovem do que eu era na questão de 10 anos. Por quê? Porque eu tingi os cabelos, mas é uma vaidade imoderada, porque a gente olha o próprio Divaldo também pinta os cabelos, né? Chico Xavier usava uma peruca. Cada um tem as suas justificativas. Ainda não vencemos isso. Feliz daquele que não precisa, que se aceita como é. Esse tem mais tranquilidade, tem mais harmonia interior. Ou pensar que sofre demais, sentir-se vítima. Ninguém é vítima de nada. Nós somos frutos do que nós fizemos para nós mesmos. O que nós vivenciamos hoje é consequência do passado. E o perfil comportamental do depressivo, como é que a gente percebe? Ele tem aparência triste, abatida, os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha a fala e o andar, a pessoa fala pouco e em tom de voz é baixo, tem poucos assuntos para conversar, geralmente responde com monossílabos, quando se dá o trabalho de responder. Preocupações constantes com doenças físicas, perda ou ganho significativo de peso fora de períodos de dieta, ou ainda aumento ou diminuição de apetite quase todos os dias. Então, tanto uma coisa quanto outra. A pessoa pode perder peso ou pode ganhar, porque a pessoa às vezes, para compensar, ela salta a geladeira. Passa o dia inteiro comendo. Tem gente que fica em frente à televisão, vendo novela, filme, tudo que vier, e dele. Parece que o apetite nunca tem limite. Frise-se, porém, que portadores de graves enfermidades poderão perder peso sem que estejam com depressão. O mesmo pode ocorrer com as crianças que em determinados períodos apresentam alguma incapacidade de aumentar o peso. Você sabe quem é essa pessoa aí? Essa pessoa aí tinha uns 26 para 27 anos, ou em torno de 27 já. Essa pessoa já ido no passado. Eu, dos meus 73 quilos que eu tinha no cartel, fui para 64 nesse período aí. Passaram
passados uns 8 anos, eu acho. Eu comecei a perder peso de forma abrupta, e não era depressão. Quando eu fui investigar, era consequência do diabetes. E se eu não tomasse providência, eu não duraria muito, não. Jovens, crianças, em 15 dias são acometidos por esse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1. É uma doença imunológica. O corpo entende que as células que produzem insulina são estranhas. Tem vários fatores, não vamos adentrar no assunto aqui, que podem desencadear isso. E aí ela para de produzir insulina. Aí o sangue está repleto de glicose, mas não tem o hormônio indispensável para que essa glicose seja utilizada pelo corpo, nas suas funções de produção de energia, de alimento para o cérebro. Começa a utilizar a energia do fígado, quando esgota, começa a queimar as gorduras do corpo e até os músculos. E depois vem a morte, se não for socorrido. A pessoa passa muitas horas por dia sentada ou deitada. Tem alguns que saem da cama e vão para o sofá, do sofá vão para a cama ou para a mesa. Redução marcante de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, a maior parte do dia, quase todos os dias. Nas crianças e nos adolescentes, este comportamento depressivo poderá apresentar-se como uma irritação constante, permanente. Além disso tudo, mais irritação. O deprimido não reconhece que está deprimido. Ele acha que é normal, porque aquilo foi se falando aos poucos, e para ele aquilo é normal. A pessoa não tem capacidade de equilibrar sozinha as atividades normais. Daí a importância do apoio e da compreensão da família, dos amigos, do apoio do profissional especializado, do centro espírita e outras instituições mais. Ela não consegue sair sozinha. Eu li um relato de uma pessoa que se lamentava porque as amigas diziam: ah, não, faça tal coisa, como se fosse simples. Você tem que mudar a sua forma de pensamento. E achavam que tudo era frescura. Não percebem a dor que a pessoa sente, uma dor psíquica, que muitas vezes pode ser mais forte que uma dor física. Tem um seriado que é dos Marvel, acho que é. Como é que é o nome? Na Netflix tem lá a Shield, Agentes da Shield, se não me engano. E um episódio tem um dos personagens esmurrando um pneu grande, sentindo dor, sangrando, e a outra personagem nem chama a atenção dele. E ele revela que, sentindo a dor do punho, ele diminui a dor da culpa. E eu pensei, quanta gente não prefere a dor física à dor moral. É uma ficção, mas a realidade também acontece isso. Insônia ou hipersônia, ou seja, a pessoa tem grande dificuldade para dormir, ou o oposto, excesso de sono quase todos os dias. Às vezes a pessoa acorda de noite com uma preocupação e não consegue mais dormir. Porque o nosso cérebro faz justamente o contrário. A pessoa pensa: mas eu tenho que dormir, eu tenho que levantar a tal hora. E aí o cérebro entende: eu não posso dormir. A preocupação, o corpo tem que relaxar, e relaxando a pessoa dorme. Só pode relaxar quem não está pré-ocupado ou pós-ocupado. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, não tem vontade para nada. Sensações de desvalorização ou culpa excessiva ou inadequada, exagerada. A pessoa se sente sem valia alguma e passa a nutrir esse tipo de sentimento. Ela acha que ela não tem valor. Você note que eu estou mais lendo que o normal. Eu não gosto muito de leitura. Mas como o assunto é muito extenso, e nós temos que sair daqui entendendo pelo menos o mínimo dessa questão, para que, estando nela, possamos sair dela, e não estando, evitar que ela venha até nós e se instale na nossa psique e, consequentemente, desarranje o nosso organismo. Diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, ou ainda indecisão quase todos os dias. Por último, este sinal que serve para identificarmos o portador de depressão: vontade de morrer. Pensamentos de morte. Quantas pessoas pensam assim: ah,
como seria bom se eu morresse. Tudo isso acabaria, mas não acaba. Porque deprimidos não são só encarnados, também são desencarnados. E nós podemos desenvolver isso tanto aqui quanto no plano espiritual. Depende do modo como nós encaramos a vida e os estímulos que ela nos apresenta. Ou ainda pensamentos em torno do suicídio, ideias suicidas recorrentes que surgem, que desaparecem e que ressurgem na mente da pessoa. Tentativa de suicídio também serve para identificar o depressivo. O depressivo não pode só cometer o suicídio escancarado, aquele que a gente percebe, teve a intenção de se matar, como também tomar atitudes que levem à morte. Dirigir descuidadamente, descuidar da alimentação, descuidar da saúde, não ir ao médico para ver se existe algum problema, evitar fazer exames. E quando a gente vê alguém se acidenta do trânsito, foi um acidente. Às vezes não é. É uma morte involuntária, porque de fato você não quer morrer, ela quer solucionar o seu problema, mas através de um suicídio indireto. As pessoas ficam desleixadas, não cuidam mais da aparência, o oposto da vaidade, porque acham que isso não tem importância, não se preocupam com a opinião alheia, não se dão ao trabalho de olhar no espelho e fazer uma análise de si próprias. Isso porque tem um videozinho aqui que eu peguei, que fala do que nós somos compostos. Microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções específicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. O vídeo fala em manifestações medianímicas, mas nós estamos falando de mediunidade. O que é medianímica? Medianímica vem de médium, que fica no meio, o intermediário. E nesse caso, quem é o intermediário? O duplo etérico. Foi mencionado que nós temos um corpo que se chama duplo etérico, que só vive, só existe enquanto nós estamos encarnados. Após a morte física, ele desaparece, assim como o fluido vital que mantinha o corpo vivo. Isso é uma questão para aprofundar em grupos de estudos. Mas esse duplo etérico, ele serve como uma barreira, um filtro das energias que nós geramos, porque nós somos espíritos energéticos, produzimos e trabalhamos com energia. Há relatos de estudiosos que dizem que da área espiritual,
que num acesso de cólera, se toda a energia que nós produzimos, nós como espíritos, passasse para o corpo, aniquilaria instantaneamente o corpo. O duplo etérico filtra, deixa passar apenas o suficiente para não matar o corpo físico. Mas às vezes a energia é tão grande, o abalo é tão grande, que o corpo se ressente e desmaia. Em extremos casos, de fato, advém a morte. Um choque, um acontecimento que impacta demais a pessoa. Hoje eu ouvi de uma colega de trabalho a história recente de uma pessoa aqui em Santo Ângelo, que trabalha com alguma coisa que entrega em casas, eu não me recordo bem o que é, e que ao entregar, a pessoa que encomendou viu que havia algum dano, acho que foi feito no transporte, pelo que eu entendi, e encheu de desaforo, humilhando aquele senhor, segundo ela, uma pessoa honesta que procura fazer o melhor, que trabalha com amor. E ele foi e deu um jeito, recorreu à cidade procurando o material para solucionar o seu problema, até que conseguiu reparar e entregar. Entregou o objeto como havia sido encomendado. Mas o choque foi tão grande que ao retornar, ele caiu morto no seu veículo de transporte, devido à provocação energética com a qual ele não soube trabalhar. Provocado por uma pessoa desinformada, orgulhosa demais, prepotente, que não conhece o sofrimento do outro. E as pessoas comentavam, como é que alguém pode agir assim? Agora ela deve estar arrependida. Eu digo, às vezes não. Porque as pessoas às vezes não têm noção do que fazem. E eu disse para ela, só tem noção do que o outro sente quem já experimentou. Quem experimentou a humilhação, quem experimentou a pressão recebida por alguém, sabe o que o outro sente. Pode aquilatar. E se agir dessa forma, esse sim terá maior responsabilidade. Então a responsabilidade dessa senhora, não podemos julgar, é relativa. Ela pode ser uma pessoa que desde a infância recebeu tudo de mãos beijadas, não sabe o sacrifício do trabalho que as pessoas empreendem para conquistar o alimento, conquistar o sustento. Não sabe o quanto é sacrificial a vida de uma pessoa. Apenas conhece os seus direitos, não conhece as suas obrigações em relação à sociedade. Pode ser uma pessoa que está gerando sofrimento nos outros, quando não suportado, num caso como esse extremamente rápido, até a morte. Ou, a longo prazo, uma depressão, como frequentemente vemos aí. No Brasil, mortes por depressão crescem 705% em 16 anos. Mais de 7 vezes. O número total de suicídios teve aumento significativo. Passou de 6.743 para 10.321 no mesmo período. Uma média de 28 mortes por dia. Isso está lá no sítio da revista Exame. O autor é Fabiana Cambricoli. 18 de agosto de 2014 foi publicado isso. Então vejam bem que não é uma coisa para se ignorar. Eu há algum tempo já fui convidado para falar sobre o tema, mas geralmente me limito, que eu falo meia hora, 45 minutos. Eu digo, mas um assunto desse, mesmo que eu não domine muito, ele é muito extenso para nós passarmos por cima sem trazermos subsídio suficiente para que as pessoas pensem e se preparem para enfrentá-lo. Um dos grandes problemas é este, isso segundo Antônio Coimbra de Matos, que é um português, é que os detentores da cultura, os membros dos povos, os pais e os mestres, daí ele abre aspas, gente melhor, fecha aspas, que de fato não é, mas passa por ser, são ferrenhos saudosistas e tacanhos repetidores, defendendo a instituição e impedindo a renovação. Viver no passado é viver no purgatório, a expiar culpas, e na sombra, admirando os resplandecentes. Mas viver, propriamente viver, é saltar para o, abre aspas, paraíso, fecha aspas, dando-se a si mesmo o direito ao acesso ao prazer e deixando-se banhar pelo sol que é de todos. Podemos queimar-nos no inferno da decepção e do desaire, mas também atingir o Éden
da paixão. Por que ele fala isso? Vamos ver aqui. É só vivida apaixonadamente, e só vivida apaixonadamente a vida tem sentido. Onde nós encontramos isso? Vamos ver a questão 908 do Livro dos Espíritos. Vem depois. Mas eu já vou antecipando. Vamos ver o que ele diz assim. Um dos grandes problemas é esse, né? Já repeti, vamos ver aqui. Masoquismo e depressão prossegue. A necessidade de um objeto bom leva à idealização do objeto, com negação das suas propriedades más. Vocês viram que é difícil de entender. Eu tive que analisar bastante esse texto. Depois eu vou traduzir para vocês, segundo o meu entendimento. E é o recalcamento do ódio para com esse objeto, por medo de perder em maior extensão o amor do objeto, receio de abandono e ou rejeição, por culpabilidade, sentimento em regra injustificado de ser ele próprio o culpado, por medo de uma retaliação agressiva da parte do objeto, pelo receio de ser considerado pelos outros como o mal. Então ele procura manter a imagem de bem, de bom. Medo, portanto, de ser rejeitado não só pelo objeto em causa, como pelo mundo objetal em geral, ser detestado por toda a gente, ser marginalizado. Entenderam? Difícil de entender, né? Só lendo a obra dele. Ele faz essa análise tendo em vista o relato que ele faz na própria obra de pacientes seus. São mulheres que encontram dificuldade na vida. Uma relatava que recebera um sobrinho maior de idade a pedido da irmã, porque a irmã dizia que tinha receio de deixá-lo, nós chamamos aqui de república, com outros jovens, onde havia muita agressividade, muita violência, e o coitadinho não estava acostumado, estava sempre em casa, recebendo tudo de mão beijada da mãe. Aí levou o encargo da irmã. E a irmã aceitou aquela ideia, mas no fundo se incomodava. Diz ela que no começo achava que o marido era egoísta, porque o marido não aceitava. E ela queria forçá-lo, tanto que conseguiu trazer o menino para sua casa, ocupando um lugar, tirando a liberdade da família, tendo tudo de mão beijada de graça. E aí ele relata, essa mulher não tinha recursos para comprar um bem imóvel para deixar de herança para o filho, enquanto a outra vivia se divertindo com o marido e comprava imóveis. E não mostrava que possuía, para não parecer que tinha recursos. E a outra sentindo-se culpada pela situação. Então teve que fazer todo um trabalho mental com essa mulher, para que ela aprendesse a dizer não. Não de forma violenta, mas utilizando a razão. Não, eu não posso ser explorado. Ele pode muito bem viver numa república, todo mundo vive. Há pouco tempo eu ouvi uma palestra, um pedaço de uma palestra do Sandro Klingen, que ele falava da relação de pais e filhos, e que daí um aluno seu, ele é psicólogo, imagine que o rapaz estava fazendo psicologia, mas já com MBA, parece que assim se chama, com pós-graduação, etc., no exterior, na área administrativa, questionava a atitude do pai, que não aceitava que ele colocasse as suas técnicas dentro da empresa para, segundo na visão dele, trazer maior riqueza, maior progresso à empresa. Não lhe dava a oportunidade de aplicar o seu conhecimento. E chamava o pai de retrógrado, de atrasado. Aí o Rossandro disse assim, quantos anos você tem? 30. Com 30 anos, como é que era teu pai? Ah, meu pai tinha uma empresa assim, tinha tantos funcionários, já era um homem de sucesso. E você o que tem? Daí ele declinou que o rapaz tinha algo assim como uma banca de revista. E ele disse assim, o teu pai que é atrasado, o teu pai que é retrógrado, ele não tinha curso nenhum e conseguiu tudo isso até os 30 anos, partindo do zero. E você, com todo o seu conhecimento, utilizou essas palavras, mas as ideias são essas, está aí ainda com a banca de jornal, com a banca de revista. Como é que pode comparar? Então essas pessoas recebem tudo de mão beijada e não se preparam. E aqueles que não conseguem ou se esforçam para conseguir dar a eles o que acham que lhes é devido, acabam introjetando esse sentimento de culpa e se esforçam por parecer bonzinhos, quando na verdade estão se judiando. E isso leva também à depressão. Antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui para eu ver do que eu
eu falava aqui? Da paixão. No Livro dos Espíritos diz que a paixão, ela pode ser decuplicada. Questão 908. Como poderá determinar-se o limite das paixões? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passa a governar. Então a paixão, nesse contexto aqui, é a paixão positiva. Nós decuplicamos as nossas forças quando nós agimos com paixão. Por que uma pessoa apaixonada, isso falando do amor romântico, ela está sempre corada, sempre animada, sempre sorridente? Porque ela está apaixonada por alguém. Nós podemos ser apaixonados por uma ideia, por um projeto, pelo trabalho. E as pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, fazem da melhor forma possível. Fazem com amor. São expertos no assunto. Mas o livro espírita, os livros das obras básicas, em alguma parte, falam sobre a depressão. Não existia esse termo na época de Kardec. Mas nós encontramos lá no Evangelho a melancolia, que vem a ser a mesma coisa. No item 25 diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Quantos já não passaram por isso? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Mas eu nunca pensei isso, alguém poderá dizer. Conscientemente não. Mas eu sei que eu sou espírito. E me sinto limitado porque o corpo limita as nossas potencialidades. Porque eu tenho como ferramenta um cérebro orgânico, com a sua constituição apropriada para agir nesse mundo. Mas eu sou um ser energético, uma potencialidade que eu não imagino. Então eu tenho minhas potencialidades limitadas e posso me sentir assim. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Não é recomendável ler todo esse capítulo que fala da melancolia para sabermos o que fala o Evangelho a respeito disso. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vivemos em 3 fases mentais: preocupação, ocupação e pós-ocupação. Preocupação todo mundo sabe o que é, né? É estar pré-ocupado. Ocupado com uma coisa que ainda não existe e talvez nem venha a existir. Gastando energia que nós poderíamos utilizar para outro fim. Ocupação é isso que estamos fazendo agora. Eu ocupado em expor aquilo que eu mais ou menos aprendi para vocês, e vocês em aprender um pouco mais, de acordo com aquilo que estão aqui ouvindo e lendo e vendo nessa projeção. Também nos grupos de estudo, nas leituras, estamos ocupados no trabalho que realizamos dia a dia, cuidando das coisas que fazem parte da vida, presentes, estamos ocupados. E pós-ocupação, o que é? Alguém sabe o que é pós-ocupação? Pós-ocupação. Ele está ocupado. Quem falou? Fala, Paulo. Depois. Isso, pessoas que estão ocupadas depois do que já passou. E o que adianta ficar ocupado com uma coisa que já passou? Eu vivo preocupado com uma coisa que já passou. Aliás, ou pós-ocupado, não é preocupado. Eu estou pós-ocupado com o que já passou. Em que situação? Na situação do remorso, da culpa, do rancor, da raiva de alguém, do ressentimento. Eu estou ressentindo uma coisa que já não existe mais. Falta de perdão. Nós vamos chegar lá. O Paulo está antecipando, está tentando soluções. Vamos prosseguir que o tempo urge. O depressivo é alguém que insistentemente, de maneira enfermiça, se compraz em pensar no que é negativo, prejudicial. O pensamento negativo, longamente acalentado, termina por conduzi-lo à tristeza profunda. Lamentavelmente, nos dias de Joana de Ângeles, no livro Momento de Saúde, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas.
lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-se-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria missânia. Consequência, resumidamente, comprometimento do sistema imunológico. Nós ficamos suscetíveis a várias doenças porque o sistema imunológico está deficiente. E eu percebo que ultimamente eu tenho mantido umas gripes que demoram 3, 4 vezes mais. Antes mesmo na semana eu me curava. Pode ser um sinal, mas também tem o fator idade. Nosso organismo muda. Enfermidades orgânicas, suicídio decorrente das ideias alimentadas, fator destrutivo da mente e personalidade. Uma pessoa animada passa a ser desanimada, uma pessoa com iniciativa não tem mais iniciativa, era positiva, agora é negativa. Tragédias várias. Mas vamos ao que interessa. Cura. Veja que até a cor dos slides mudou. Procure conhecer-se. Lembramos sempre aquela frase atribuída a Sócrates, que na verdade ele encontrou no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E que encontramos como resposta a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Como poderá o homem conhecer, avaliar a si e conquistar o seu progresso, a sua transformação moral? Um antigo filósofo já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazer uma análise, fazer isso que esse estudo começou a me fazer. Será que eu estou dentro dessa? Mas eu posso até ter a maioria daqueles indícios. Isso já quer dizer que eu sou depressivo? Não. Só quem pode dizer quem é depressivo é um perito na área, um terapeuta, um psiquiatra, alguém que conhece. E não é assim numa consulta. Ele tem que observar todos os fatores que aparecem na vida da pessoa e fazer uma análise mais aprofundada. Se alguém disser para você que você é depressivo, ele pode te tornar até depressivo se você acalentar a ideia. Não é assim que procede. Espiritualize-se. Desenvolva a fé, busque Deus. Muitas pessoas dizem que são espiritualizadas, mas dentro de uma dificuldade demonstram que não têm fé. Desesperam-se, não acreditamos em Deus. Porque se acreditássemos, saberíamos que Deus só nos permite que aconteça o que é melhor para nós. Está difícil? É porque Ele não age como aquela irmã que favorecia o sobrinho, despreparando o sobrinho. Age como aquele pai que não permitia ao filho colocar em prática as suas ideias que não serviam para ele, mas queria que servisse para o pai. Deus quer que nós aprendamos com as experiências próprias, e melhor ainda se soubermos olhar o mundo e aprender com as experiências dos outros. Mas se não soubermos aprender com a experiência alheia, teremos que experimentar nós mesmos. Como eu disse antes, muita gente não sabe o sentimento do outro, porque não experimentou. Desapegue-se dos bens transitórios. O que são bens transitórios? No primeiro momento nós pensamos que são carros, casas, bens materiais. Mas existem bens transitórios intangíveis. O prazer de uma boa companhia, o prazer de um matrimônio, o prazer que alguém nos dá do seu amor. Tudo isso é transitório. Eu me lembro que um palestrante disse assim, que observou o padre dizer: até que a morte vos separe. Então nada é permanente. O casamento mesmo, se não houver um rompimento anterior, acontecerá com a morte de um dos dois. Então, tem pessoas que dizem: mas fulano ou fulana, ele é meu, ela é minha, e não entrega para ninguém. Tudo bem, não entrega agora. Mas nós temos que nos desapegar. Se nós dependermos da nossa felicidade, do que os outros nos fazem, nós teremos grande facilidade de cair em depressão. Porque quem faz a própria felicidade é a gente mesmo. É teoria. Vamos colocar em prática. Vou conseguir? Não basta saber, eu tenho que exercitar. Vou sofrer, mas poderei superar. Perdoe-se sempre. Perdoe sempre e perdoe-se e recomece. Por que perdoar? Eu perdoando o outro, eu paro de me pós-ocupar. Eu estou ocupado com uma ofensa que ele fez para mim, que eu entendo que assim tenha ocorrido, mas já passou. Mas perdoar-se também é tão difícil. Pedro conseguiu perdoar-se e abraçou a causa do Evangelho.
Judas não conseguiu. Ele achou que era muito difícil, impossível, e procurou, segundo os relatos bíblicos, a porta do suicídio, comprometendo-se ainda mais com a própria consciência, agredindo o próprio corpo com consequências espirituais. É possível, na situação do Judas, contornar? Vejamos um outro exemplo. Saulo, da cidade de Tarso. Quem era Saulo? Saulo era um assassino de cristãos, um perseguidor da filosofia nascente, da doutrina do Cristo. Matou Estevão, perseguiu vários, mas quando percebeu que estava em equívoco, quando viu o Messias pessoalmente a caminho de Damasco, teve um choque, porque aquele que ele esperava, ele perseguia. Não o reconheceram. O que ele fez? Ah, eu sou um miserável, não tenho perdão, vou ter que expiar. Não. Ele simplesmente perguntou: o que queres que eu faça? E começou a agir. E eu, pessoalmente, acredito que o cristianismo existe no mundo, claro, em primeiro lugar por causa do Cristo, mas em grande parte pelo trabalho de Paulo, que saiu a divulgá-lo fora daquele grupo fechado em que ficavam os homens do caminho. E o melhor remédio, depois de libertar-nos da obsessão, liberte-se. Por que liberte-se da obsessão? Porque se eu ficar nesse campo vibratório, eu vou abrir um caminho para sugestões inferiores, como comentei antes. E isso pode me tornar suscetível à depressão. E Deus é o melhor remédio. E também Jesus, como diz lá em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou passando do tempo, eu disse que a matéria é extensa, mas vou contar uma história familiar. Eu pedi permissão à nossa filha, ela concedeu. Ela sofreu um assalto à mão armada, e o assaltante acionou uma ou duas vezes o revólver e ele não funcionou, dentro de um banco em Porto Alegre, dentro da agência. Não lá dentro onde os caixas atendem, mas ali onde tem um alto atendimento. A pessoa de terno e gravata, bem apresentável, de repente puxaram e encosta nela. Queria o cartão de crédito do Jorge, o seu companheiro. E ela conseguiu contornar a situação, até tocou no homem, pediu calma, deu seu cartão, deu sua senha para ele ir embora. Havia outro dando cobertura. Mas ela ficou tão chocada com o episódio que desenvolveu uma crise de pânico, tinha até medo de sair de casa, já não tinha coragem de pegar o ônibus, passou a utilizar apenas o Uber. E aí, como que ela saiu, ou está saindo dessa situação? Várias vezes entrou em contato conosco. Ela conhece o Espiritismo porque nasceu no lar espírita, mas nunca estudou. E aí ela ligou aqui para o doutor aqui de Santo Ângelo, psiquiatra, o Edson Cardoso, e o Edson Cardoso indicou a ela o autor de um pedaço desse livro aqui, o Bruno Paz Bosqueiro. E aqui ele fala sobre a resiliência. E o Bruno começou a trabalhar com ela. O Bruno também é espírito, tanto que assiste parte desse livro, que fala sobre a resiliência. Mas o que é resiliência? Estão vendo esse copo? Eu faço uma pressão. Quando a pressão cessa, o que acontece? Quando eu faço a pressão, ele deforma. Quando a pressão cessa, ele retorna. Mas se eu fizer assim, o que acontece? Não volta mais. A resiliência tem um limite também. Cada um tem o seu limite. Nós temos que desenvolver esse limite. Ele tem recuperação aqui? Parece que não. Mas existe a reciclagem. A reciclagem permite que nós reconstruamos o copo ou façamos objetos de maior valor com o material que ele existe. E nós temos que desenvolver essa capacidade também. E a nossa filha adentrou uma casa espírita, primeiro mais próximo, que é Bezerra de Menezes, depois entrou em contrato com o CELD, de Porto Alegre, não do Rio, e está estudando o Espiritismo, já recebeu convite para trabalhar na evangelização, vai se preparar para isso. E aqui tem um pequeno vídeo, eu mostrei um vídeo no começo, ela é essa escandalosa que diz mais, já fizeram lá um curta. Vamos com calma, senhoras. Acabamos de... Eu vou falar enquanto passa isso aqui. Fizeram um curta em que retrata a história de Kardec
segundo os estudos dele, e que foi bem recepcionada, inclusive, pela FEPES. E ela está, digamos assim, quase 90% melhor. Ainda tem alguns requisitos da depressão. Mas então é a doutrina de Jesus, o conhecimento da doutrina espírita que a ajuda a entender. E ela percebe agora que está aflorando nela a mediunidade. Ela vê espíritos na sua casa. Ela faz essa oração, ela vê mãos de luzes. E o Jorge, o seu companheiro, acreditava, ele é psicólogo, está fazendo mestrado, acreditava que tinha esquizofrenia. Também está manifestando a mediunidade dele. O que ele ouvia não é esquizofrenia, são sinais de mediunidade. E ainda bem que eles adentraram a um centro espírita. Ela tinha um Face muito deprimente, em que ela criticava tudo e todos, já não gostava do Brasil, entrou na questão política, exagerou, e pela orientação da Irene, ela excluiu a página. Ela usava um pseudônimo, agora colocou outra página com o nome dela, com outro tipo de comentários, com outro tipo de abordagem. Está feliz, está reanimada, nos convidou, nós não íamos para o congresso agora, em novembro, em Porto Alegre. Primeiro porque achávamos caro e demanda tempo. Mas daí, como ela convidou, eu digo, vamos dar uma força para ela, vamos estar junto com ela, já que ela está nessa caminhada. Porque é importante que a família esteja junto, que a família ajude essas pessoas. Não pense que é uma frescura, usando um termo pejorativo, que é alguma coisa sem sentido, que é muito dolorido quando as pessoas não entendem. E é preciso o auxílio, é preciso a espiritualização, é preciso lembrar de Jesus. Tem um poema de Alta de Souza, que está ao final desse texto aqui, desse autor que eu mencionei, que trabalha com a Karina, que diz assim: alguém na estrada, é o título. Alguém te espera o amor, estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento, nas empedradas trilhas de que chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento, e o coração ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama. Esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. E se alguém é Jesus, que te abençoa, trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Então fiquemos nós com essa imagem do Cristo em nossa mente, à beira do caminho da nossa estrada, a nos amparar nessa longa jornada que iniciamos quando adquirimos a condição de espíritos imortais criados por Deus. Os caminhos que Deus lhe criou são seus, não são dos outros, não são dos crentes nem dos ateus, mas seus. Enfrente-os com desassombro. Não tenha medo de andar ombro a ombro com os companheiros de jornada. Compartilhe as suas dores, sinta-se amado ou amada. Por se olhar ao redor, verá que tem muitos amores que olham por ti e compadecem da tua dor. E acima de tudo, o amor de Jesus e Deus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e nos abençoe a todos.